Penso que todos nós estamos cientes das extraordinárias transformações exteriores ocorrentes no mundo, mas são bem poucos os que se transformam intimamente. Ou seguimos um certo padrão de pensamento estabelecido por outro, ou criamos nossa própria estrutura ideológica, dentro da qual ficamos funcionando. E a maioria de nós acha dificílimo libertar-se desse padrão conceitual. Vivemos passando de conceito para conceito, de ideia para ideia, e pensamos que esse movimento é a transformação. Mas, como qualquer um pode ver, se o observar atentamente, isso, em verdade, não é transformação nenhuma. O pensamento não pode produzir transformações profundas. O pensamento pode ser a causa de certos ajustamentos superficiais, poderá criar um novo padrão e a ele se ajustar, mas, interiormente, não se verifica nenhuma transformação significativa. Somos e, provavelmente, continuaremos a ser o que sempre fomos. Esses ajustamentos exteriores correspondem sempre à nossa instabilidade interior, nossa interior incerteza, nosso interior sentimento de medo e a nossa ânsia de fugir dos recantos escuros e inexplorados de nossa mente. Se me é permitido, eu peço encarecidamente àqueles que estão tomando notas, não o façam. Você não está aqui para coligir ideias. Não estamos trabalhando com ideias. Pelo contrário, estamos as destruindo. Apenas destruímos o padrão que nossa mente insignificante elaborou para sua própria segurança. Assim, me deixe sugerir a vocês respeitosamente que não tomem notas. Porém, antes, experimente realmente, viva o que se está dizendo. E para isso deve escutar com naturalidade, com aprazimento e viveza, sem nenhum esforço. Não digo que deve concordar. Já dissemos tudo o que era necessário a esse respeito e eu não desejo repetir isso. Nessa manhã, desejo examinar uma coisa que sinto ser muito importante. Mas penso que, primeiramente, devemos compreender que o movimento exterior e o movimento interior da vida são essencialmente a mesma coisa. Importa não dividirmos esse movimento em mundo exterior e mundo interior. Ele é idêntico à maré que vai para muito longe e retorna sempre profunda. É quando dividimos esse movimento da vida em exterior e interior, material e espiritual, que começam todos os conflitos e contradições. Mas se experimentamos verdadeiramente esse movimento como um processo unitário, incluindo tanto o interior como o exterior, então não há conflito. O movimento interior já não é então uma reação ao exterior, uma fuga ao mundo e, portanto, não precisamos nos retirar para um mosteiro ou para o isolamento de uma torre de marfim. Ao compreendermos o significado do exterior, o movimento interior deixa de ser o oposto do exterior. Não é então uma reação e, portanto, pode penetrar mais profundamente. Julgo, pois, ser esta a primeira coisa que cumpre compreender, que não podemos separar o interior do exterior. Trata-se de um processo unitário, e a grande beleza no perceber a sua indivisibilidade. Mas para penetrarmos mais amplamente nesse processo, precisamos compreender a natureza da humildade. Em geral, não sabemos realmente o que significa ser humilde, ter o sentimento de humildade completa. A humildade não é uma virtude cultivável. No momento em que se cultiva a humildade, já não há humildade. Ou você é humilde ou não é. Para ter o sentimento de completa humildade, deve perceber esse movimento interior e exterior como um processo único. Deve compreender o significado da vida como um todo. A vida de sofrimento, de prazer, de dor. A vida que busca perpetuamente um pouso, que busca algo a que chama Deus ou por outro nome qualquer.
tem de compreender tudo isso e não rejeitar uma de suas partes para aceitar a outra. Compreender é se achar num estado de pleno percebimento. Significa escutar passivamente sua esposa, seu marido, o vento entre as árvores, o murmúrio das águas que passam. Significa ver as montanhas e estar inteirado de tudo. Nesse estado de percebimento objetivo, há uma compreensão do exterior e do interior como um movimento total, unitário. E com essa compreensão se apresenta o senso de humildade. A humildade é importante, porque a mente sem humildade não pode aprender. Poderá acumular conhecimentos, reunir mais e mais informações, mas conhecimento e informações são coisas superficiais. Não sei por que tanto nos orgulhamos de nosso saber. Tudo se encontra em qualquer enciclopédia e é estultícia acumular conhecimentos para satisfação de nosso orgulho e arrogância pessoal. A humildade, pois, não é uma coisa que se deve alcançar com esforço. Você irá alcançá-la naturalmente, facilmente, graciosamente. Uma vez percebido como um processo total, esse movimento do exterior e do interior. Então começará a aprender. Aprender é o estado da mente que jamais acumula experiência como memória, por mais agradável que seja a experiência. É o estado da mente que nunca evita um pesar, uma frustração. Ela se acha sempre num estado de aprender, de humildade. E verá que da humildade provém a disciplina. Em maioria não somos disciplinados. Nos submetemos, nos ajustamos, imitamos, reprimimos, sublimamos, mas nada disso é disciplina. Submissão não é disciplina, e sim meramente um produto do medo. Portanto, torna a mente estreita, estulta e embotada. Me refiro a uma disciplina que existe espontaneamente quando há esse extraordinário senso de humildade. E, portanto, nos achamos em um estado de aprender. Não é, então, necessário impor à mente nenhuma disciplina, porque o estado de aprender é em si mesmo uma disciplina. Eu espero estar explicando isso bem claramente. Não falo da disciplina mecânica do soldado, que é exercitado para matar ou ser morto, nem da disciplina da técnica. Os escritórios, oficinas, fábricas e laboratórios e as diversas profissões técnicas requerem eficiência. E a fim de funcionar eficientemente num dado trabalho, a pessoa se disciplina para corresponder ao padrão estabelecido. Não me refiro a nada disso. Me refiro a uma disciplina completamente diferente. Uma disciplina que nasce espontaneamente quando se compreende esse extraordinário processo da vida. Não em fragmentos, mas como um todo indivíduo. Quando você compreender, não especializado como músico, artista, quando se compreender não especializado como músico, artista, orador, yogi ou etc., mas como ser humano total, então, como resultado dessa autocompreensão, há um estado de aprender. E ele constitui uma disciplina isenta de ajustamento e imitação. A mente não está sendo moldada de acordo com nenhum padrão e, portanto, é livre. E nessa liberdade, há um espontâneo senso de disciplina. Eu acho importante compreender isso, porquanto, para a maioria de nós, liberdade significa fazer tudo o que desejamos, ou obedecer aos nossos instintos, ou seguir o que, infelizmente, chamamos nossa intuição. Mas nada disso é liberdade. Liberdade significa esvaziar a mente do conhecido. Não sei se já alguma vez tentou ver isso por você mesmo. O relevante é libertarmos a mente do conhecido, ou melhor,
que a mente se liberte do conhecido. Isso não significa que a mente deva se libertar do conhecimento factual, pois em certo grau necessitamos desse conhecimento. É claro que não deve se libertar do conhecimento, do lugar onde redize e etc. Mas a mente pode se libertar do seu fundo de tradição, de experiências acumuladas e dos vários impulsos conscientes e inconscientes que representam reações daquele fundo. E ficar completamente livre desse fundo significa rejeitar, pôr de lado, morrer para o conhecido. Se assim fizer, descobrirá por você mesmo quanto é realmente significativa a liberdade.